comunidade. Eu passei texto para vocês. Alguém leu? Sim. Não todo, mas eu li. Ah, isso tá bom, Emily. Quem já leu já tá bacana já. Mas me diz aí um pouquinho sobre o texto. Pode dizer qualquer coisa que vier na cabeça de você, não tenha medo. Tá falando da divisão de cultura, essas coisas assim. Uhum. Divisão de culturas. Ou seja, existe mais de uma cultura, Ô, não é? professor, e eu fiquei com uma curiosidade. Como assim? Isso. Fiquei com uma curiosidade. Sobre o Como quê? assim cultura marginal? Cultura marginal. Olha, pô, que interessante. Bom, boa pergunta. Por quê, gente? Acontece o seguinte: durante muito tempo, foi voz mais forte entre as pessoas, principalmente na escola e na mídia, que existia uma cultura certa e existiam culturas erradas, né? E aí a cultura certa seria aquela de música clássica, coisa que vem que a gente tem na chamada herança da colonização europeia, né? Que a Europa foi, chegou a época do mundo, que a Europa dominou tanto territorialmente como economicamente grande parte do mundo. E aí começou a passar o que eles achavam, a cultura deles para as pessoas. E passava essa cultura no sentido de falar assim: olha, a minha cultura é melhor que a de vocês, esqueça a cultura de vocês e a minha cultura é melhor, então, né? Começa a seguir. E aí a gente caiu nessa balela, né? A gente caiu nessa balela, e aí o que é que acontece? A gente começou a achar que só é cultura bonita aquela música clássica, aquelas artes, aquelas pinturas e esculturas, né? Que vem do mundo europeu, né? E aí a gente começou a meio que excluir o que não era europeu, como se fosse uma coisa assim, inferior, tá? Aí, nesse sentido, o tempo foi passando, e aí as escolas e as universidades ficaram muito influenciadas por essa cultura europeia, e aí as outras culturas foram marginalizadas. O que é marginalizado? É colocado à margem. O que é colocado à margem? Colocado de lado, né? Então é como se você tivesse assim, não, essa cultura aí. Então, assim, ó, repare o seguinte: o Brasil, por exemplo, é um país que é desigual, né? Ou seja, tem muita gente pobre e pouca gente rica, né? E é um país de herança indígena e negra, né? Aí, o Brasil foi construído com a ideia de que bonito é a cultura do branco, feio e branco rico, feio é a cultura do negro, pobre e do indígena, né? Do negro em geral, também, né? Do negro e do indígena em geral. Então, a cultura do negro e do indígena em geral foi, ó, marginalizada, ou seja, posta de lado, não considerada, né? E aí vamos lembrar de quais, vamos pensar em música, por exemplo. Quais são as músicas marginalizadas no Brasil? Você tem o funk, você tem o hip hop, o rap, o samba e o pagode popular. Esses, durante muito tempo, foram completamente marginalizados, como colocados como coisa inferior, né? Mas vocês acham que são inferiores, piores do que uma cultura branca tradicional europeia? O que é que vocês acham? Então, funk, pagode é inferior à música clássica? Emily Santos não acha. Quem mais? Vocês acham que uma pessoa, vamos supor, eu conheço uns por aí, viu? Emily Sintra também acha que não. Eu conheço pessoas por aí, por exemplo, que falam assim: eu falo inglês, eu escuto Tchaikovsky, Chopin, Beethoven, Mozart.
Isso que é música de verdade. Funk, hip hop, isso é coisa de marginalizado. Isso não é cultura. Ah, que horrível. Samba, pagode. Bonito ouvir Tchaikovsky. Aí Chopin. agora vai lá e pergunta se ele sabe a tradução de alguma coisa pra ver se ele sabe. É que nem eu escuto música em inglês e não sei tradução de nada, só vou pelo toque. É, muito bem, eu sou assim também. Se bem que, assim, eu sou assim também, mas é bom de vez em quando a gente procurar, pelo menos a tradução, falando. O Muitas professor, vezes, muitas vezes a gente vai lá, tá, pesquisa. Se o toque da música for triste, a gente fica triste. Caso o toque da música for mais alegre, a gente fica alegre. A gente vai pelo toque. Tipo, a música pode ser bonita, uma declaração de amor, mas se o toque dela for triste, a gente vai ficar triste por conta do toque. Verdade, Eu sou assim. verdade. Massa. na maioria das vezes eu tô procurando a tradução, hein? Depois de uma música que eu ouvi, não sei o que, cocaína no prato. Quando fui procurar a tradução, eu disse, não, depois dessa. É bom, né? Enfim. Mas assim, tem muita gente que é assim, né? Que acha que é melhor que os outros. Mas vocês acham que essa pessoa é melhor do que nós, a gente que ouve hip hop, pagode, forró? Não. Eles não chegam aos pés, não, bem, nem chega nem aos pés. Como é que fala? Ah, bem, ninguém fala mal do meu forró na minha frente, não. Então, essa cultura da gente, durante muito tempo, pela mídia, pelas universidades, até pela própria escola, foi considerada marginalizada. Mas o que que acontece? Acho que foi Emily, qual Emily? É tanta Emily, gente, você sabe tem Emily demais. Foi a Emily Sintra? Emily Sintra que leu, né? Que falou da pergunta marginalizada. Então, ô Emily, aí, Oi. hoje, a gente já faz um esforço, a mídia já tomou uma certa consciência, as universidades principalmente, né? E a gente aqui na escola, algumas vezes também, repare o seguinte, tem coisas. Então, por exemplo, vou falar agora aqui diretamente com o meu amigo Marcial, não sei se ele está aí ainda, que vai ser meu rival domingo, né? Só para dar um exemplo. Acho que Diga aí, chefe. na década de 60 e 70, o mascote do Palmeiras era mais o periquito, né? Verdinho e tal. Uhum. Aí, teve uma. Eu vou falar por cima, mais ou menos, Marcelo. Mas teve um jogo lá, né? Não sei o que aconteceu, se foi no Palestra Itália que tava enlameado, assim, um gramado ruim, o pessoal ficou todo, né, sujo. Aí acho que a torcida adversária, não sei se foi São Paulo, Corinthians, começou a chamar os caras de porco, 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 porco. Como de forma pejorativa, né? Os porcos, 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 né? E aí, tipo, no começo, sabe quando você recebe um apelido e você não gosta, mas aí depois você se acostuma? Aí a torcida do Palmeiras. É mais ou menos assim. Você procura depois, Marcelo, para ver se eu tava mais ou menos certo ou errado. Eu vou procurar depois. Mas eu acho que aí a torcida meio que fala: não, quer saber uma coisa? Agora vai ser o nosso mascote. É o porco. E ficou porco, e hoje a torcida o Palmeiras é o porco, né? Então, assim, eu não sei, porque a nossa sociedade é muito homofóbica, por exemplo. Quando eu era gurizinho, eu ficava puto quando os caras chegavam em mim e falavam assim, Bambi, 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 porque eu era homofóbico, né? Eu fui criado para ser homofóbico, né? Aí quem pensava assim, não é de Bambi, 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 que é para dizer que a torcida de São Paulo é homossexual, né? Aí, quando eu era guri, eu achava ruim. Hoje, foi beleza. Para mim é um orgulho se a minha torcida aceitar que haja homossexuais de boa na torcida, e para mim é tranquilíssimo demais. Para mim, é errado é a sua que não aceita, se a sua não aceita. Na verdade, ontem, por exemplo, foi a luta contra a homofobia, né? O Dia Internacional. E a torcida as páginas do Palmeiras fez homenagem, do São Paulo, do Corinthians e tudo mais. Enfim, já estou completando a conversa. O que eu estou querendo falar é o seguinte: tem coisas, às vezes, que a gente quer utilizar de forma pejorativa para gente, mas a gente, às vezes, como resistência, para enfrentar um preconceito, a gente vai e assume isso. Foi o que a torcida do Palmeiras fez, né? E aí, Emily, para trazer para o nosso assunto, as culturas que antes eram marginalizadas, elas pegaram essa
essa peixe de marginal, no sentido de que não presta, colocado para o lado, e falou: a gente é marginal mesmo, mas a gente é marginal e continua e resiste, e vai continuar. Então, hip hop é coisa de marginal, no sentido daquele que é a margem, aquele que não presta, né? Aí o pessoal do hip hop falou: quer saber? É mesmo. E a gente vai assumir e a gente vai fincar nosso pé aqui e vai resistir até o fim. O trap também. O trap, porque o trap mais é como se fosse uma espécie de vertente que surge do hip hop, né? Acho que é do rap, hein, professor? Do rap, do hip hop. É que estão tudo meio ligado, né? Eu confesso que eu não sei exatamente, mas tem a ligação. Hip hop e o rap é muito ligado, né? Então, assim, os caras falam: não, é coisa de imaginar mesmo, mas a gente vai ficar e vai resistir e continuar, porque é nosso. E a gente tem o direito de continuar o que é nosso, né? Então, tem uma música, não sei se vocês já ouviram, porque quando fez sucesso eu era adolescente, como vocês, ou são hoje, né? Que assim, é som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado, né? Não sei se vocês já ouviram essa. No sentido de falar assim, tipo, sempre coisa que no Brasil foi tido como marginalizado. Preto, e aí vem o racismo, né? Favelado, sempre foi uma coisa que foi tida como inferior, como que não presta e tudo mais, né? Mas assim, quando toca, todo mundo se diverte, todo mundo fica feliz quando ouve o ritmo, o som, o estilo. Quantas músicas, às vezes, que. Até quando o Márcio falou né, que foi ir atrás da tradução, e aí nem gostou muito, né? Mas tem música de pagode, às vezes, que até tem uma letra assim que você vai falar. Tem muita letra que denigra a imagem, que fala mal da imagem da mulher, né? Mas assim, você nem liga, porque você tá ali na dança, né? No movimento e tudo mais, como ela falou também, né? Então, assim, a cultura marginal, ela vem no sentido de falar assim: vocês tratavam a gente como inferior, mas a gente quer ser assim, a gente não quer ser igual a vocês, e a gente quer ter o direito de continuar com a nossa cultura, com o nosso estilo. Então, cultura marginalizada, a gente pode dizer que é o forró, que a gente gosta tanto, né? Durante muito tempo foi marginalizado. O pagode, né? Durante muito tempo foi marginalizado. O hip hop, o rap, o trap, né? Ainda tem um preconceito, mas já ganhou mais espaço que tinha antes. Por quê? Porque esses marginalizados, eles assumiram e falaram assim: eu quero ser marginalizado, porque é o que se vocês têm esse preconceito, a gente vai abraçar esse preconceito, mas a gente vai resistir e continuar. E hoje as universidades já aceitam, né? As escolas a gente já está discutindo aqui, né? A importância e assim, não se, e aí é no sentido de falar, não se sintam inferiores por gostarem de um ritmo de origem humilde. Não, pelo contrário, né? Vocês têm que continuar e ficar um pé, tá? A Emily fala aqui, independente do ritmo, a gente tem que estudar a letra. É importante também, porque toda letra passa uma mensagem. Então, deixa eu falar aqui, por exemplo, um ritmo, um exemplo muito bacana de virada de jogo, vamos dizer assim. Vocês já ouviram? Alguém já ouviu aqui isso aqui? Estão reconhecendo? Racionais? Isso, Acho que já. Racionais, né? Racionais é a maior banda de rap do Brasil e uma das melhores do mundo, a gente pode dizer. Mas quando eu era pequeno e eu morava em São Paulo, uma vez eu não esqueço nunca, passou um rapaz com a camisa desse álbum aqui, que é um dos maiores álbuns da história da música hoje, é considerado. Hoje, né? Hoje. E aí, quando ele passou com a camisa Racionais, alguém falou assim: ih, Racionais? Isso deve ser ladrão, isso deve ser bandido, isso deve ser, né? Essa pessoa que falou isso nunca leu, nunca ouviu Racionais. Porque quando ele vai ouvir Racionais, ele vai ver que não tem nada de incentivo à bandidagem. Pelo contrário, é os caras falando: olha, a nossa realidade é essa aqui, ó. E a gente não vai deixar, mesmo se vocês acham que a gente é marginalizado, a gente não vai deixar de cantar essa música.
É a música da nossa realidade, do nosso país, do que a gente vive, preto, pobre, né? Que tá com a criminalidade do lado. Muitos escapam, outros não. Mas, assim, é a realidade. É essa aqui. E a gente não vai deixar de cantar, porque é o que é a nossa vida. E a gente tem o direito de dizer o que a nossa vida é, tá? Resultado. Hoje, depois de muito tempo, a mídia foi e falou: não, isso aqui é muito bom. Antes a mídia falava: isso é uma merda. Hoje a mídia fala: isso é muito bom, né? Antes a universidade falava: isso aqui é coisa de gente inferior. Hoje a universidade fala: isso aqui é tão bom que vocês, para fazer o meu vestibular, vocês vão ter que ouvir esse álbum aqui, ó, Sobrevivendo no Inferno. A Unicamp, que é. Ixi, gente, eu tava gravando a aula aqui e travou, meu Deus, que pena. Enfim, vamos lá. A Unicamp, que é uma das melhores universidades do Brasil, que fica em Campinas, ela exige das pessoas que vão fazer vestibular que eles ouçam Sobrevivendo no Inferno. Então, se tiver aquele guri metido a besta, ó, eu escuto Chopin, Tchaikovsky, eu sou superior. A Unicamp fala: você é superior? Mas se você quiser passar no vestibular, você vai ter que ouvir isso aqui, ó, Sobrevivendo no Inferno, que é um dos melhores álbuns da história da música, do Racionais. Por quê? Porque Racionais acaba falando a realidade do Brasil, né? E é importante para você ser um bom estudante saber da realidade do Brasil. Então, a cultura marginal, Emily, se tornou a cultura que o pessoal que é levado com preconceito no Brasil falou assim: não, a gente quer e exige que a nossa cultura seja. Ah, você chama de marginal? Eu ia falar uma palavra. Não importa, mas a gente exige o direito da gente continuar, resistir e fazer a nossa arte, né? É isso que é a cultura marginal. E hoje, graças a Deus, a coisa está melhorando. Hoje, você vê o pessoal do hip hop, do pagode, que foi um dos primeiros que conseguiram ascender, vamos dizer assim, nas mídias e tudo mais. E aí, hoje, o pessoal, classe média alta, rico, acha bonito e vai, dança e quer ouvir e tudo mais. Oh, rapaz, travou de novo aqui, peraí. Também tem um reggae, né, professor? O Bob Marley reggae. também. Uhum. E Falava o mais de reggae, verdade. aqui o Márcio lembrou bem, porque o reggae também, como é que o pessoal diz que o reggae é? Ah, reggae é música de maconheiro, né? Quando, assim, beleza, mas aí até que ponto aí você vai discutir, assim, mas tipo, então sertanejo pode, o cara chega lá e fala assim: é porque eu bebo, é bonito beber, eu sou foda porque eu bebo e não sei o quê. Sim, é droga também. E aí as pessoas aceitam, né? E, tipo, o reggae é um estilo maravilhoso, né? E que vem de um local de influência negra muito forte, e aí você tem uma questão do racismo, mas que de alguma forma o reggae chegou no mundo e falou: olha como nossa música é bonita. E o mundo todo hoje escuta o reggae gostando. Tal Um, como. um- Outro Hã? grande cantor foi Bob Marley. Bob Marley, que recentemente fez 40 anos da passagem dele, do falecimento dele, né? Tava até ouvindo um dia desses. Então, assim, o Bob Marley, junto com os caras aqui do Wailers, né? E aí você tem o Peter Tosh, Bunny Wailer, que faleceu recentemente. Os caras chegaram no mundo e falaram: vocês dizem que a nossa música é como se fosse uma música inferior, mas a gente quer tocar e vocês vão ouvir, né? E aí, não deu outra. Hoje o mundo todo ouve e clama pelo Bob Marley, como se fosse um dos maiores artistas do século XX, o cara negro de um país pobre, que é a Jamaica, né? País negro, que nem a Jamaica, e hoje o mundo todo venera o reggae. Da mesma forma que o mundo hoje venera o samba, o nosso samba, né? Tanto que quando você chega, se um brasileiro chegar em qualquer parte do mundo e falar: oh, samba! Fala futebol, Pelé, samba! E começa a tentar dizer que estou sambando, né? Coisa ridícula, né? Um europeu, um branco, a coisa mais tosca do mundo, mas ele fala: oh, Brasil, samba e tal. Que no começo do século XX, no Rio de Janeiro,
você reunia 3, 4 pessoas assim para fazer um samba, a polícia chegava e tacava o pau, né? Porque era coisa de vagabundo, coisa de ladrão, coisa de bandido. Tal como a capoeira também, durante muito tempo, foi crime. Vocês sabiam que capoeira foi crime no Brasil? Sim. Pois é, Essa e história eu lembro hoje um pouco. Pois é, e hoje a gente valoriza a capoeira como uma coisa assim bastante rica da nossa cultura e leva para o mundo, né? A gente tem piraenses aqui, e Pirá é um bom assim, vamos dizer assim, um núcleo de capoeira do Brasil, vamos dizer assim. E tem gente de Pirá que já foi na Argentina, o exterior, levar a nossa capoeira para o mundo, né? Mas durante até 1940, a capoeira era crime no Brasil, né? Ó que loucura, né? Então, tipo, essa cultura marginal, ela durante muito tempo sofreu com a ideia de ser inferior e que não poderia ser divulgada, praticada. Hoje, a gente já tem um esforço maior de defender a necessidade que todo mundo tem de produzir a sua própria cultura, tá? E isso é muito importante, né? Importante para a gente que gosta e que é nosso, né? O hip hop, o trap, o pagode, o forró, né? É coisa nossa e a gente quando a gente quando as pessoas dizem mal desses nossos ritmos, é como se dissesse mal da gente. E cultura é isso, gente. Cultura é o que é nosso. O que a gente faz e o que a gente reconhece como nosso é a cultura. Cultura não é, fulano tem cultura porque ele sabe inglês, francês, alemão, lê Kant, Hegel, e escuta Chopin, Tchaikovsky, não sei o que, não sei o que lá. Não, isso não é cultura. Isso é uma cultura lá da Europa que tentaram empurrar na nossa cabeça, né? Mas a nossa cultura, não, a nossa cultura é uma cultura que tem da herança africana, a herança indígena, e que misturou tudo. E essa mistura que dá a beleza que a gente tem, né? Então, por exemplo, Márcio lembrou do reggae, por exemplo. Quantas vezes o reggae, uma cidade aqui na Bahia que o reggae é muito forte, é Cachoeira. Cachoeira fica o quê? 150 quilômetros daqui. Não sei se alguém já foi em Cachoeira. Cidade belíssima, né? Amo Cachoeira. Que lá o reggae é muito forte. Tanto que o nosso. Quando se fala em reggae do Brasil, qual é o primeiro nome que vem de pessoa? Cantor brasileiro de reggae. Gente, vocês não... gente, não me decepcione, não. Os maiores. Cantor de reggae brasileiro, baiano. Você falou, Kelvin? Edson Gomes. Muito bem, Kelvin. Graças a Deus. Eu pensei que vocês iam me decepcionar com essa. Edson Gomes, né? Que é de Cachoeira, né? Porque Cachoeira tem uma cultura negra muito forte. E aí você se identifica o reggae, porque a Jamaica é um país negro, né? Como a gente também é, de alguma forma, né? E como Cachoeira é uma cidade negra, né? Tem isso. Olha como a coisa, né? Como bate tudo, né? E outra característica de Cachoeira, por exemplo, é que a Cachoeira é um local das religiões de matrizes afro, né? O que a gente chama popularmente de candomblé, né? De umbanda, essas várias denominações, né? E a gente, quando a gente é preconceituoso culturalmente, o que é que a gente, então, como a gente, vamos dizer assim, nossa sociedade, infelizmente, quando eu era pequeno, eu não sei como é que tá hoje em dia. Quando se falava em cachoeiro, o pessoal falava assim, a terra da macumba, da magia negra, do feitiço, como sempre como se fosse uma coisa ruim, entendeu? E isso é um preconceito contra a cultura. E esse preconceito de cultura a gente chama de etnocentrismo, quando você acha que a sua cultura é melhor que a dos outros, né? Então foi tudo isso que eu falei no começo, do cara falando, eu escuto Tchaikovsky. Isso que é bonito. Esse funk, pagode, isso é coisa ridícula de gente pobre, gente.
Isso é um etnocentrismo, de você falar que, porque a cultura do outro é diferente da minha, então a minha que é bonita e a sua que é feia, né? Esse que é o chamado etnocentrismo, né? Que é o que a gente tem que combater, a gente não pode ser etnocêntrico. Se um cara chega e fala assim, olha, eu gosto de pagode. Não, eu gosto de forró, mas massa. Não, eu gosto de rock. Massa, eu gosto de pagode. Tudo em ordem, tudo em dia, né? Kelvin é o nosso representante do reggae aqui na nossa sala, né? Mas reggae é muito bom, né, gente? Quem é que não gosta? Reggae e forró. Acho que se for falar assim, dois ritmos que ninguém pode falar mal. Reggae e forró. Rock também, professor. Não esqueça do rock. Tem muito bando de gente que fala mal. Não é Mas tem pouco muito. não, hein? Ó, rock tem muito. Assim, se eu falar assim, se for para escolher o meu ritmo, eu falaria que é o rock. Mas tem muita gente chata no rock, viu? Tem muita música ruim no rock, viu? Nossa Senhora. Tem, mas tem umas que até que é boa. Não, tem umas que são boas, é claro. Tá. E aí, Márcio lembrou do rock. O rock aconteceu um fenômeno muito interessante que é o seguinte, ó. O rock, se for para chutar vocês aí, gente, pode todo mundo participar, por favor, falando a opinião de vocês. Pode ser até no chat. Vocês acham que o rock é mais um ritmo de gente branca ou de gente negra? Eu acho que é meio termo, professor. Alana com meio termo, Raí Rapaz, branco. o rock, eu falo que Tem- não define cor, nem gênero e nem raça e nada. Porque Não, sim. Uhum. tem até aquela caveira que os povos falam do rock, não sei o quê. Tem até um significado sobre isso. Uma vez que eu Uhum. pesquisei. Aí pra mim não tem esse negócio, não é pra todo mundo. Não importa. Perfeito. Não, vocês estão assim corretos. O que eu quero falar, porque eu tô vendo assim, por exemplo, eu tô vendo que muita gente falando de branco, né? Não, você tem certo, vocês estão certos, não é. E aí, vocês estão certos, inclusive, por uma coisa que eu vou falar aqui para vocês. Quem começou com rock foram os negros. E hoje, por exemplo, no Brasil, acho que quem escuta mais rock é branco. Assim, vamos pensar assim por proporção. Mas tá perfeito, como o Felipe também falou, perfeito. Rock definitivamente não se define por cor, tanto que ele começou com um ritmo negro, né? Mas aí quando você vai lembrar as maiores bandas de rock do mundo, da história, vamos pensar. Vão dizendo aí, eu vou Beatles, brancos. Teve um Que rock, mais? professor, que foi de negro, que fez até um filme, eu tô querendo lembrar o nome. Tem Sim, até um sim. negro que fez bastante sucesso na. Nesse instante eu vou falar o nome dos caras que você está querendo lembrar. Mas assim, vamos pensar nas bandas de rock famosas. Então, eu falei Beatles. Alguém já ouviu que é Iron Maiden? Só tem brancão, tal. Aí você vai pro Brasil, Legião Urbana. Tem um baixista que é negro, né? Mas a maioria que durante o período foi negro, mas a maioria é branca. Barão Vermelho, Ira, sei lá. Hoje em dia com as bandas, se bem que o rock hoje tá meio, né? Assim, o que eu quero falar é o seguinte: o rock surgiu como um ritmo negro, porque o rock é derivado do blues, do jazz, que foi um ritmo muito abraçado pela população negra, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra. Porém, esses países que a mídia era dominada por brancos, os brancos começaram a ouvir e falar, porra, que ritmo massa! E começaram a praticar também. Então, repare, os primeiros grandes roqueiros, muitos eram negros, ó. Little Richard, né? Eu falei Little Richard, né? A gente já discutiu isso aqui, a gente já discutiu em aula isso já. Várias vezes, eu tô lembrando aqui. Chuck Berry, Ray Charles, que Ray Charles não era muito rock, mas sim, tá ali no bolo, né? Eu falei Little Richard, que faleceu recentemente, Chuck Berry também, que eram os caras que meio que são propulsores do rock. Mas o rock só foi fazer sucesso quando chegou um tal de Elvis Presley e falou, eu quero fazer isso também, né? Quando chegou um tal dos Beatles, falar, porra, eu gosto desses caras, eu quero fazer uma música igual, né? Os Rolling Stones e tal. Repare o que aconteceu. O rock era um ritmo negro,
mas que chegou um momento que os brancos começaram a gostar também, começaram a praticar, e hoje a gente vê mais bandas de sucesso brancas do que negras, de rock, né? Porque aí é como, sabe, vamos supor assim, tipo, ah, uma pessoa que começa uma coisa que ninguém dá valor, aí quando começa duas, três pessoas começarem a dar valor e começar a praticar também, mas aí as pessoas esquecem você que começou, né? E aí você vai fazer outra coisa. O rock foi mais ou menos assim, né? Porque, tipo, por exemplo, vamos pensar no próprio reggae. O reggae dialogou muito com o rock, mas aí pegou os contornos ali da Jamaica e tudo mais, e hoje é um ritmo negro que os brancos tentaram pegar para eles, mas que não conseguiram, vamos dizer assim, né? Diferente do rock, que vamos dizer que eles pegaram para eles tal, e tudo mais, né? Então, isso é para demonstrar o quê? O quanto essa questão de cultura marginalizada é um pouco vai depender muito da época. Teve um período que o rock era um ritmo marginalizado, ritmo de vagabundo, drogado, de cachaceiro e tudo mais, né? Principalmente lá no passado. Depois que a cultura branca da mídia pegou para si e falou: olha, esse ritmo é massa, esse ritmo é show de bola e tal. Aí é que foi embora e aí se tornou tipo o ritmo do mundo, né? A gente pode dizer que o rock é um dos maiores ritmos do mundo hoje, tá? Mas ó, é engraçado. E aí sabe o que aconteceu nesse sentido? É hoje você ter no Brasil, por exemplo, como vocês meio que acusaram, a maior parte de gente que ouve é branco, as maiores bandas da história do rock brasileiro são brancas, né? Você pega, sei lá, o Raimundos da vida, Los Hermanos, próprio Legião Urbana, Barão Vermelho, Capital Inicial, tal, né? E muita gente por aí que fala, porra, velho, rock é melhor, rock é o melhor ritmo e tal. Aí quando fala assim, e funk, pagode, funk é música de gente ruim, de gente fraca, de bandido, música ruim, música de gente otária e tal. Muito roqueiro fala isso, né? Então, quer dizer, muito roqueiro fala isso sem lembrar que o ritmo que eles dizem que é melhor do que o dos outros começou como um ritmo marginalizado, né? Olha como é que é bizarra as coisas no mundo, né? Então, é assim que funciona essa questão de cultura, né? Tipo, uma hora você é boa, outra hora é ruim, aí depende da conjuntura, do contexto e tudo mais. E aí as pessoas têm essa mania de achar que a sua cultura é melhor que a outra, que os seus gostos são melhores que enquanto na verdade cada um com o seu cada um, né? Então, por exemplo, eu já ouvi pessoas falarem assim: "Ah, eu não gosto de funk porque tem letras que falam que que mancham, que falam letras machistas, letras assim homofóbicas, letras de que incentiva o uso de drogas, né? Que eu acho hipocrisia isso, porque o sertanejo toca todo dia você liga na Globo, tá tocando o cara falando lá de que eu bebo cerveja, né? Então, tipo, é droga também. É uma droga legal, mas é droga também, né? Aí, o que que eu tava falando? Então, assim, aí as pessoas falam, porque incentiva a droga, incentiva o crime, sei lá, tantas coisas, fala mal da mulher. Aí, tipo, mas o rock não é assim. O rock, né? A gente fala assim, o rock não é assim. Não é assim uma pinóia. Você tem bandas como AC/DC, Motley Crue, bandas que, gente que fala top, não sei o quê, que faz a mesma coisa. Fala mal da imagem da mulher, incentiva, tem que beber, porque bonito é beber, bonito é se drogar, ou Nirvana, entre outras bandas. Então, tipo, é uma crítica vazia, né? É o pessoal que faz igual a Lana, ouve a música por causa do ritmo. Mas se eu ouvisse a música por causa do ritmo igual a Lana e eu faz, beleza. Agora ouve por causa do ritmo e fica falando mal da letra da música dos outros, né? É um pouco hipócrita e um pouco hipócrita, a palavra é essa, né? Então, gente, assim, a aula de hoje é para a gente entender que cultura, não existe cultura melhor, não existe cultura pior.
Se você escuta rock, beleza, eu escuto pagode e fica nessa mesmo. Fica eu É, aqui. Pode falar, Márcio. tem uma professor que eu tiro onda dos povos que escuta funk, eu falo que funk não presta, que tem hora que esse povo é tão obcecado pelas músicas, que se a pessoa fala qualquer A, critica a sua música e não gosta de criticar, não gosta que critica deles. Eu já gosto de fazer aquela Sim. discórdia. E E o critico o funk contrário, também. e o contrário também ocorre, né? Tipo, mas assim, por exemplo, na mídia, durante muito tempo, hoje, assim, melhorou 1000%. Mas assim, quando eu era da idade de vocês, quando a pessoa falava que eu ouvia funk, música ruim, música de bandido, música de marginalizado e tal. Hoje, ainda bem, você já tem uma melhora nesse sentido, né? E ao ponto de pessoas do funk não gostarem e falarem que, olha, que essa música é chata, a música é ruim e tudo mais. Quando na verdade Até é. mesmo funk eu escuto pelo toque do que pela letra. Se o toque E, for bom, tô lá escutando. sim, e tem funk, hip hop, que você vai pegar a letra, tem uma mensagem muito boa na letra. Você pega uns caras que nem, Uhum. né? Tipo, eu vi muito funk, por exemplo, aquele cara, como é que é o nome? Um magrinho, branco. Eu particularmente não gosto muito. Fez muito MC sucesso. Pedrinho? Eu tava, eu tava vendo um MC Caco, ele tava falando, tem uma letra lá que ele fala da realidade da favela. Sim. Ah, é Eu até, o MC Ariel, professor? Não, enfim, depois a gente vê isso. Mas, por exemplo, quando eu era criança, o pessoal falava um monte de pagode. Que pagode era lixo, não sei o quê, barará, barará. Mas quem já ouviu Parangolé antes de Léo Santana, por exemplo, as letras, umas críticas da social, assim, impressionante. Parangolé antes do Rebolation. Nem Rebolation é da época de vocês, né? Tipo, mas antes do Léo Bota a mão Santana, na cabeça que vai começar isso. o Antes disso, Rebolation. antes do Rebolation, você vê que, tipo, ó, o Rebolation, tipo, não é uma música que vamos dizer, é uma letra para fazer pensar. Mas é um ritmo legal que não tá ofendendo ninguém e você dança, porque o ritmo é muito gostoso, né? E é isso aí. A graça é se divertir e se reconhecer na música, né? Assim, gente, e um ponto importante, cultura é um aspecto muito amplo, né? Eu falo mais de música, porque música é a coisa que da cultura é o que eu mais consumo é música, né? E aí eu gosto muito de falar de música, né? Mas assim, pode ser pintura, você tem um grafite, por exemplo. Grafite durante muito tempo, nossa senhora, quem que era pego grafitando, até hoje, né? Ou pichando, era preso, era agredido pela polícia. E hoje tem muita gente que fala, não, isso aqui é cultura, isso é arte, né? Isso está querendo passar uma mensagem, né? Mas por que era maltratado, marginalizado? Porque é uma cultura que surge das camadas mais inferiores, das mais com menos grana na sociedade, uma população mais negra e tudo mais, né? Então, assim, gente, o que eu quero que vocês aprendam hoje é que vocês nunca façam isso, de falar, pagode, rock, não sei o quê. Até com música clássica, gente. Não precisa falar assim, pô, eu gosto de música clássica. Você fala assim, massa, eu não gosto não, mas, porra, massa, legal, isso aí. O importante é a gente entender que a gente não pode praticar o chamado etnocentrismo, que é você achar que a sua cultura é melhor do que a do outro. Porque o etnocentrismo não só ofende, como em muitas situações no mundo, mata pessoas, né? Foi o que aconteceu na Alemanha nazista. De alguma forma, explica um pouco sobre o que acontece lá na Palestina hoje, naqueles conflitos que a gente está vendo no jornal, que é você não gostar da religião do outro. E religião é um aspecto cultural da pessoa. E a gente tem que respeitar, né? Por exemplo, hoje você tem um segmento muito forte que é a música gospel, né? Música gospel, que é o quê? A música ligada às religiões evangélicas, né? Você pode ser católico, por exemplo, e falar assim, mano, pô, mas a música é massa, eu vou ouvir aqui e tal. Você pode ser ateu, você pode ser ateu valeu, Marcel, e pegar ouvir uma... Você já viram num rapper chamado Kanye West?
americano ele, Kanye West. Alguém vai falar? Eu não. É um cara muito bom, assim, musicalmente falando. Como ser humano, ele é meio. Mas é um músico excelente. Ninguém? Kanye West? Acho que ele já fez música Não. com Beyoncé. Acho que ele já fez música com Beyoncé, com essas mais famosas. Assim, o nome dele. Bom, esse cara, ele é um cara negro, ele é o cara do rap, do hip, né? Que é cultuado, assim, tipo. E aí ele fez uma música. Eu não sou, eu confesso assim, que eu sou de tradição católica, mas não sou um cara assim, extremamente religioso, né? E aí ele fez um álbum, né? Eu não lembro o nome do álbum, mas era um álbum gospel, praticamente. Era um álbum gospel. Mas eu falei, vou ouvir aqui. Pô, é de fuder o álbum, velho. É muito bom, musicalmente falando. As letras, tal, eram letras assim, religiosas e tal. Mas pensando em Alana, né? Oh, o importante é o que você ouve e o ritmo. Caramba, é, é excelente o álbum. Então, assim, a gente não pode desconsiderar o outro como um inferior, como o que não presta e tudo mais, né? E a gente tem que considerar, se eu escuto música gospel, massa, velho. É isso aí. Eu não sou muito religioso, tal, não sei o quê, mas é muito bom. Você ouve, você gosta e vamos embora, né? E aí, se eu falando assim, eu tô pensando na música, né? Como eu falei para vocês. Isso você pode pensar na arte em geral, né? É de a gente não ter essa coisa de ficar achando que, de não serem, de a gente não ser etnocêntrico, de achar que a nossa cultura é melhor do que a do outro, não sei o quê, não sei o que lá. Acho que isso é uma coisa que a gente não pode fazer, e que a gente tem que aprender aqui na nossa aula. Falei demais hoje, hein? Eita, mas vocês participaram. Importante que vocês participaram. Foi bom. Mais alguma coisa, gente? Pode, então, fiquem à vontade. Não, professor. Não, mas foi tranquilo, foi massa? O que vocês. Foi Tá, sim, eu gostei. Foi. né? Então, na verdade, hoje é uma coisa mais assim, introdutória para a gente discutir o que é cultura, o que significa cultura. Porque às vezes, hoje mesmo na nossa aula, a gente falou muito, mas a gente não parou assim para tentar entender o que é cultura exatamente, tal, não sei o quê. Hoje mesmo a gente discutiu que existem diferentes culturas e que não existe cultura melhor que a outra. Existe apenas diferentes culturas, né? Cada uma com suas características, cada uma com sua beleza, inclusive, tá? Aí nas próximas aulas a gente vai se aproximando mais no sentido de entender o que é isso que a gente chama de cultura, tá bom? É isso aí. Até a próxima. Tchau, professor. Tchau, Tchau, prof. tchau. Tchau, Obrigadão aí pela professor. atenção de vocês, viu? Nada. Beijo. Valeu.